Capítulo 36. Enquanto Audrey recordava a conversa entre o pai e o irmão mais velho sobre a situação, ela colocou o assunto em suas próprias palavras. Eles acreditam que a estrutura do governo é muito caótica. Em toda eleição, se houver a mudança do partido no poder, há uma mudança de pessoal de cima para baixo, e isso torna as coisas uma bagunça e reduz tremendamente a eficiência. Não só atrapalha com as batalhas, como também traz grandes transtornos para os civis. Klein sabia muito bem que, como não havia nenhum exemplo como referência, o Reino Loen ainda tinha que evoluir para um sistema que examinasse os funcionários públicos. A situação política ainda estava em seus estágios preliminares, portanto, após cada vitória eleitoral, muitos dos chamados cargos seriam concedidos a membros e apoiadores. O imperador Roselle não estabelecer uma instituição como essa em Intis não combina com sua personalidade. Será que ele desviou seu foco para outras coisas mais tarde em sua vida? Quando o enforcado, Auger, ouviu isso, ele interrompeu com uma risada suave. Eles acreditam? Então suas crenças são um pouco lentas. Talvez eles sintam a coceira apenas um ano depois de serem picados por mosquitos pretos. Os mosquitos pretos eram um tipo de criatura que residia no sul do Reino Loen. Eram extremamente venenosos, e seu veneno fazia com que as vítimas tivessem compulsão por rasgar sua pele. Audrey estendeu a palma da mão e cobriu a boca, e ignorando o deboche do enforcado expressou a informação central do que dizia. Infelizmente, eles estão temporariamente impossibilitados de encontrar uma boa solução para substituir esse sistema. Klein ouviu atentamente e sentiu que o assunto estava no domínio de sua especialidade. Ele sorriu fracamente e disse: "Este é um problema simples. O império dos amantes de comida e os países decadentes que estudaram tal império tiveram experiências muito avançadas com sucesso." Simples. Audrey respondeu com uma pergunta, intrigada. Embora sua educação não incluísse política, ela ouvia frequentemente das discussões de seu pai, irmão e pessoas ao seu redor e tinha uma compreensão suficiente de assuntos semelhantes. Klein sentiu como se tivesse voltado aos fóruns do passado. Sereno, disse. Um exame, assim como um exame de admissão para a faculdade. Realize um exame aberto ao público. Pode ser dividido em 2 ou 3 fases, use o método mais objetivo para selecionar a elite. Mas, Audrey sabia que tipo de objeção isso implicaria. Antes de ter a chance de organizar seus pensamentos, Klein continuou. Depois disso, use essas elites para preencher as posições do gabinete, do governo do condado, do governo da cidade e das várias cidadelas. Sim, as posições que estão lidando diretamente com os assuntos, como o secretário do gabinete. Posições diferentes devem receber requisitos diferentes. A segunda ou terceira fase pode ser testada com base na localidade e região. Questões profissionais devem ser deixadas para os profissionais. Quanto a posições políticas como ministros, governadores ou prefeitos, eles serão deixados para os partidos que vencerem as eleições. Essa é a fatia de bolo que eles merecem. Auger, que não tinha interesse em tais assuntos, sem saber, virou a cabeça e ouviu atentamente. Audrey franziu a testa ligeiramente e mergulhou em pensamentos profundos. Não há pressa em substituir todos de uma vez. O gabinete e várias agências de função pública serão aleijados se isso acontecer. Você pode fazer um exame todos os anos ou a cada 3 anos. Eles podem ser gradualmente substituídos. Finalmente, à luz da expansão do reino e das renúncias dos funcionários públicos assalariados que abrirão vagas, você pode sistematicamente colocar vagas. Klein expressou plenamente seu talento como um político de teclado. Ele então encarou a palma da mão e continuou.
Tal projeto pode trazer as elites perspicazes do reino para o governo. Independentemente do partido no poder ou quem é o ministro, o serviço civil permitirá que o reino mantenha suas operações básicas e eficazes. Claro, um efeito colateral seria o nascimento do demônio eterno que era a burocracia. Enquanto considerava a sugestão, Audrey perguntou em dúvida: "Você está insinuando que, mesmo que esses ministros se tornem macacos, os efeitos seriam insignificantes?" "Não", interveio Alger de repente, "eu acredito que os macacos são uma escolha melhor do que os ministros atuais." Ele fez uma pausa antes de acrescentar: "Afinal de contas, os macacos só precisam comer, dormir e acasalar. Eles não teriam ideias idiotas e insistiriam em projetos desmiolados." "Senhor enforcado, parece que você tem um péssimo superior." Klein sentou-se em seu assento de honra e balançou a cabeça em silenciosa diversão. Audrey refletiu sobre a sugestão que o senhor louco tinha oferecido e depois de um tempo, disse, surpresa: "Parece que realmente poderia funcionar. É uma solução muito simples, mas eficaz." Ela olhou para Klein e disse, sinceramente e maravilhada: "Senhor louco, você deve ser uma pessoa idosa com uma inteligência extraordinária e muito experiente na vida." Os cantos da boca de Klein se contraíram um pouco quando ele olhou em silêncio para o enforcado e a justiça por alguns segundos. "Vamos terminar a reunião de hoje aqui. Se a senhorita Justiça for capaz de influenciar sua família e efetuar mudanças sobre esse assunto, posso orientar Benson antes e dar a ele a chance de se tornar um funcionário público." Pensando bem, Benson era de fato adequado para tal carreira. No entanto, é improvável que a justiça tome a iniciativa de fazê-lo. Isso porque o enforcado e eu podemos facilmente descobrir qual nobre sugeriu e basicamente adivinhar sua identidade. Claro, ela poderia fazê-lo através de uma maneira indireta. Como queira, Audrey e Alger se levantaram juntos. Klein recostou-se ligeiramente e encerrou a conexão. Ele viu figuras ilusórias e borradas de justiça e do enforcado instantaneamente se quebrarem e se dissiparem. Acima do nevoeiro cinzento, no opulento palácio onde os deuses aparentemente viviam, ele era o único sentado silenciosamente à cabeceira da mesa de bronze. Klein não mergulhou na névoa cinzenta como na outra vez para sair de lá. Isso porque sua mente ainda estava enérgica o suficiente depois de se tornar um Beyonder. A razão pela qual ele havia terminado o clube do tarô mais cedo foi porque ele aprendeu a verdadeira atitude dos falcões noturnos em relação ao caderno Antigonos. Ele decidiu que tinha que procurar por ele seriamente e não dormir pelo restante do dia. Isso faria com que Dan Smith suspeitasse de suas atividades em casa. Além disso, ele havia se beneficiado bastante dessa vez. Klein sentou-se na cadeira de encosto alto na cabeceira da mesa de bronze, seus braços se apoiaram no braço da cadeira, enquanto ele cruzava os dedos e observava a névoa cinza sem limites cuidadosamente. Ele achou o lugar sereno, como se ninguém tivesse entrado nele por 10 milhões de anos. Quando ele estabeleceu a conexão para convocar o enforcado e a justiça, ele notou algo. Era o fato de que, como um Beyonder, ele tinha a habilidade de tocar outra estrela vermelha escura. "Isso significa que eu posso convocar mais um?" Klein recordou o sentimento e murmurou em confirmação. No entanto, ele não teve o desejo de fazer uma tentativa, uma vez que não sabia qual seria a identidade do recém-chegado ou que tipo de atitude ele teria. Afinal, nem todo mundo era como a justiça ou o enforcado, que tinham personalidades únicas que se misturavam facilmente e faziam o que precisavam. Eles até pareciam dispostos a esconder certos assuntos. Se ele puxasse alguém como Dan Smith, então a misteriosa organização que ele acabara de estabelecer seria imediatamente colocada sob o controle da igreja.
Como chefe de uma organização maligna, seu futuro seria preocupante. Klein sabia que a névoa cinzenta era especial. Ele sabia que não era algo que um Beyonder na sequência de Dan Smith pudesse enxergar. Mas o problema era que, como ele tinha os poderes de um Beyonder, precisava considerar a existência dos deuses. Klein havia escolhido cuidadosamente acreditar que os 7 deuses ortodoxos existiam na realidade. É claro, ele era mais inclinado a acreditar de que esses deuses eram apenas seres mais poderosos do que Beyonders de alta sequência. Além disso, estavam sob limitações estritas, no mínimo, desde a Quinta Época, com exceção de alguns oráculos, eles não apareceram novamente. Convocar as pessoas aqui à força não é uma coisa boa. Ninguém gostaria de ser puxado para o mistério por alguma razão desconcertante. Vamos esperar e ver como as coisas se desenrolam no futuro. Klein suspirou e se levantou. Ele liberou sua espiritualidade e sentiu a existência de seu corpo. Então, começou a imitar a sensação pesada de mergulhar rapidamente. As cenas na frente dele mudaram. A névoa cinzenta e o vermelho escuro instantaneamente se afastaram. Klein sentiu como se tivesse atravessado infinitas membranas de água antes de finalmente ver o mundo real, seu quarto na escuridão. Desta vez, ele estava totalmente acordado e levou a sério toda a experiência. Estranho. Existem algumas diferenças entre o nevoeiro cinzento e o mundo espiritual. Klein moveu seus membros e sentiu a existência de seu corpo. Depois de pensar seriamente na experiência, ele balançou a cabeça, foi até a mesa e abriu as cortinas. As cortinas foram abertas, e a luz do sol entrou, iluminando a sala. Quando olhou para a rua do lado de fora da janela de sacada e os pedestres indo e vindo, Klein respirou fundo e murmurou em silêncio. É hora de sair e trabalhar. Como devo agir como um vidente? Não posso ser apressado. Tudo o que posso fazer é usar a visão espiritual por hora. Backlund, Burgo Imperatriz. Audrey Hall se olhou no espelho. Ela viu suas bochechas vermelhas de empolgação e seus olhos, tão brilhantes que teriam assustado qualquer um só de olhar para eles. Ela não percebeu nada disso enquanto recordava rapidamente. Ela pegou a caneta tinteiro cravejada de rubi e escreveu a fórmula para a poção espectador no requintado pergaminho de pele de cabra. 80 ml de água pura. 5 gotas de essência de açafrão de outono, 13 gramas de pó paionol de dentes de vaca, 7 pétalas de flores de acento agudo LFAS. Um globo ocular de peixe manhal maturado, 35 ml de sangue de peixe preto com chifres de cabra. Ufa! Audrey soltou um suspiro de alívio quando leu algumas vezes para confirmar que não havia cometido nenhum erro. Ela teve o desejo de dançar novamente, mas lembrou a si mesma de permanecer contida. Depois de pensar um pouco, ela começou a escrever vários nomes químicos e complicadas e confusas fórmulas químicas ao redor da fórmula da poção para disfarçar a página. Sim, desde que não se leia atentamente, uma pessoa que folhear aleatoriamente não descobrirá os detalhes que escondi aqui. Excelente! Audrey elogiou e voltou seu foco para a aquisição dos materiais. Vou procurar primeiro nos poucos cofres que temos. Vou então tentar trocar as partes que faltam com outras pessoas. Se eu ainda não puder reunir todos eles, só posso procurar ajuda do enforcado ou do louco. O que posso oferecer como pagamento? Depois de pensar um pouco, Audrey fechou o caderno e colocou-o em uma pequena estante. Depois disso, caminhou rapidamente até a porta e a abriu. Um Golden Retriever estava sentado obedientemente do lado de fora. Os cantos da boca de Audrey se curvaram e ela revelou um sorriso radiante. Suzy, você completou a missão perfeitamente.
Nas histórias serializadas nos jornais, os detetives costumavam ter um assistente capaz. Eu acho que deveria haver um enorme cachorro apoiando um verdadeiro espectador tio. Em um porão subterrâneo iluminado apenas por uma vela bruxuleante, Alger Wilson levantou a palma da mão e olhou para ela com cuidado. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Ainda é assim tão milagroso. Eu não consegui descobrir nenhum detalhe específico. Apesar de ter feito preparações suficientes, ele não conseguiu entender como o louco tinha completado a convocação. Ele moveu o olhar para baixo e olhou para o pergaminho de pele de cabra na mesa à sua frente. No título do pergaminho marrom amarelado, havia uma frase em Hermes escrita em tinta azul escura. 7. Navegante. Ponto.